O primeiro livro de Samuel, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te, e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus? Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles para a subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho te dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras?
Porém Samuel tomou a Saul e a seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, que te disse, põe-te à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse: Samuel, eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe diante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fosse buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, com todos os que dantes o conheciam, viram que, eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou esse provérbio? Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas, e vendo que não aparecia, viemos a Samuel. Então disse o tio a Saul: Declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel ao Egito e livrei-vos da mão
dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tem dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração de Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o que desprezaram, e não lhe trouxeram presentes? Porém, ele se fez como surdo. Capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e, não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: quem tem o povo que chora? Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará a seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal. E ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens
de Israel. Capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci. E eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Císera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que planejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-os da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor, vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei, que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e havede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e saberei e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitavam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecerei, assim vós como vosso rei.